Fala, galera, tudo bem? Estamos aqui hoje na EASH, na USP Leste, para bater um papo, para fazer um diálogo com o nosso querido professor Fernando Coelho, o nosso primeiro entrevistado do nosso podcast, que a gente vai trazer aí sempre um bate-papo sobre políticas públicas, sobre relações sociais, sobre como a política acontece na vida das pessoas, né? Entender como funciona aí as políticas públicas e a gestão pública. E quero parabenizar aqui o nosso querido Fernando Coelho, professor da EASH, que vai fazer aqui esse bate-papo com a gente hoje. Fernando? Oi, Fernando, muito bom recebê-lo aqui na EASH USP de volta, afinal, você foi aluno do nosso curso de especialização em Administração Pública e Gestão Governamental, e que bom você retornar para a gente fazer esse diálogo sobre políticas públicas e gestão pública. Perfeito, Coelho, perfeito. A gente pensou, né, esse diálogo para poder aproximar um pouco a população, no modo geral, né, a população de baixa renda, a população mais esclarecida, de como funciona, de como a gente pode pensar as políticas públicas na prática, como elas acontecem. E também a gestão, porque, assim, às vezes a gente pontua sobre gestão que está atrás dos balcões das administrações. E as pessoas não entendem muito bem, né? Sei que aqui a gente vai falar um pouco sobre concurso público, sobre formas de gestão e pensamento para o futuro, né? Como que isso acontece, e a gente vai atuando e trazer isso para as pessoas. Tá joia? Muito bom. Vamos em frente. Tá joia. Bem, eu acho que a gente pode, nesse bate-papo, iniciar com um processo que está acontecendo numa cidade muito próxima a nós aqui, lá em São José dos Campos, onde a prefeitura conseguiu desenvolver um projeto bastante importante a respeito de bicicletas, onde esse modal ele está inserido dentro do sistema de transporte viário, onde as pessoas têm um cartão que eles vão colocar, conforme a utilização desse cartão no transporte cotidiano, eles vão adquirindo créditos para poder fazer o uso da bicicleta. Nos corredores de ônibus existem estações de bicicletas que as pessoas podem descer, pegar uma bicicleta e ir até o seu local onde ele iria fazer a sua atividade, uma faculdade, trabalhar, deixar a bicicleta lá, voltar, pegar o seu ônibus e ir até a sua residência. Eu acho que é bem interessante essa política pública porque muitas vezes a gente fala de experiências que tem fora do país. E a gente consegue aqui em São José dos Campos trazer essa experiência. Também em outras cidades a gente tem pontuações importantes de bicicleta, né? Aqui na capital a gente tem aí uma malha de ciclofaixas enorme, a gente tem na cidade de Mauá também o maior bicicletário da América Latina. Hoje ele está bem em desuso porque a malha de ruas lá na cidade, ela não permite a circulação de bicicleta, tem uma dificuldade ali no trato com a administração pública, mas isso está em conversas para ver se melhora, mas tem o maior bicicletário da América Latina. E eu, enfim, queria ouvir um pouco, Coelho, se você acha isso interessante, como que se dá isso, se você conhece alguma experiência nesse sentido. Muito bom você trazer essa experiência, Fernando, de São José dos Campos. São José dos Campos, que está aqui no Vale do Paraíba, próximo da capital, é considerada uma das cidades inteligentes no Brasil. Geralmente, quando as pessoas falam em cidade inteligente, elas pensam muito a tecnologia. Mas tão importante quanto a tecnologia é o processo de humanização. E quando a gente discute mobilidade, a mobilidade é um processo de humanização na cidade. As nossas cidades, historicamente, foram desenvolvidas dentro de uma tradição carrocêntrica, ou seja, numa tradição que desprestigia o transporte público, e joga muita luz no transporte individual, a partir de carros, de motos. E o transporte público, por vezes, ele não tem o devido processo de integração. Então, como você muito bem trouxe, a ideia do transporte público é integrar modais. Então, nada melhor do que você criar ciclovias, ciclofaixas e colocar à disposição bicicletas para a população para fazer essa integração, por exemplo, com os terminais de ônibus. Agora, tão importante quanto ter essa disposição de infraestrutura, ou seja, a construção de ciclovias, ciclofaixas, todo o processo de integração do modal, a própria disponibilidade das bicicletas e os sistemas de controle disso, eu acho fundamental integrar isso, até porque você estava fazendo referência a Mauá, que tem o maior bicicletário, a um processo também de incentivo e educação no trânsito. Então, às vezes eu posso ter um grande bicicletário, mas aquilo não ser um incentivo ao uso, porque as pessoas não se veem seguras em utilizar uma bicicleta, ou olham para a ciclovia ou a ciclofaixa, ela por vezes não é tão convidativa, ou ela não está sendo mantida como deveria ser mantida, com processos de manutenção. Mas, enfim, esse é um caminho. Nós precisamos, nesse século XXI, tornar as cidades mais convidativas e acolhedoras e mais humanas, e por isso passa
o processo de humanização do transporte, né? Tirar aquela tradição carrocêntrica, muito jogada em cima do transporte individual de carros e motos, e partirmos para o processo integrativo do transporte público. Eu gosto bastante de ouvir, né, a sua fala do cuidado nesse processo, né, de tirar a ideia carrocêntrica, né? E infelizmente hoje é uma dúvida que a gente fica, né? Eu que pertenço aí a um partido que pensa a sustentabilidade, e quando eu digo dúvida, porque o nosso vice-presidente esteve hoje na cidade de São Bernardo para inaugurar uma linha de carros elétricos da Volkswagen, que ainda não tinha, uma fábrica tão antiga no nosso país, que veio aí por uma política carrocêntrica, construir aqui as suas linhas de produção, e eles vão inaugurar aí uma linha de produção para carros elétricos. Porém, continua sendo carrocêntrica, né? E a gente não tem esse pensamento em conjunto para fazer essa integração, né? Você tem na cidade de São Paulo, como eu trouxe também, o fato de ter muita ciclofaixa, de ter muita ciclovia, mas eu ando, né, para chegar até Acha, eu sou da cidade de Mauá, eu passei por algumas ciclofaixas, que a manutenção é precária, é impossível, é melhor você andar na faixa de rolagem de carro, porque tá limpo, porque tá organizado, porque tem ali um cuidado, do que na ciclofaixa, que é na lateral, onde fica toda a sujeira, que é afastada pelos carros, fica ali, e eu tenho aqui no meu corpo marcas de queda de bicicleta, que aos 14 anos eu ia trabalhar com bicicleta lá na cidade de Mauá, e eu caí exatamente nessa lateral aonde fica a sujeira. E aí eu levei, né, 6 pontos aqui na minha mão, mais 3 pontos no queixo, aos 14 anos, quando eu estava indo trabalhar no período da manhã. Então, acho que é importante a gente atentar para essa questão da manutenção e os cuidados que deve ter nas cidades para ter o conforto, para a pessoa se sentir convidada a deixar o carro na sua residência, ir de bicicleta um período, entrar em um trem, entrar em um ônibus para poder chegar no trabalho, né? Eu acho que é bem interessante isso. E mais uma vez eu digo, a gente não precisa ir até uma cidade europeia para poder ver isso acontecendo. Aqui, né? Numa cidade bem próxima aqui, em São José dos Campos, a gente consegue ver isso. E eu acho que para a gente até poder fechar esse assunto de São José dos Campos, eu acho que é importante ressaltar que esse projeto lá em São José dos Campos foi possível por uma parceria junto à Receita Federal, que fez a doação dessas bicicletas para a cidade de São José dos Campos para a implementação desse serviço. Então, também eu acho que, pensando na gestão de recursos públicos, na gestão desses materiais apreendidos, eu acho que seria legal poder te ouvir também desse tipo de parceria, professor. Perfeito. Quando a gente pensa políticas públicas hoje, não é mais uma lógica de uma única organização. E às vezes também não é uma lógica puramente estatal. Hoje, políticas públicas, elas são coproduzidas, ou seja, é um processo de você reunir diferentes atores e organizações. Então, pensa esse caso de São José dos Campos, uma parceria entre a Prefeitura Municipal, a Receita Federal, que pega e faz um processo de doações de mercadorias apreendidas, né? Enfim, é um caminho. Assim como outros tipos de políticas públicas, né? No século XX, a gente pensava muito a ideia do público como sinônimo de estatal, restrito ali às organizações do Estado. O século XXI é o século da sociedade em rede. Então, quando você pensa políticas públicas, o público já não está restrito ao Estado. O público é essa conexão que o Estado vai fazer, e às vezes também não só entre organizações do próprio Estado. Eu posso fazer uma parceria com organizações da sociedade civil, eu posso fazer uma parceria com a iniciativa privada, como aqui na cidade de São Paulo, durante algum tempo nós tivemos algumas empresas privadas participando ativamente de investimento neste modal bicicletário. Enfim, nós precisamos pensar nesse caminho. Políticas públicas envolvem problemas públicos e não é apenas o Estado. O Estado vai orientar, vai coordenar, mas é importante essa relação mais ampla, né, e a capacidade que os atores têm de coordenar essa relação, né, dentro do Estado, mas também fora do Estado, para produzir boas soluções. Exato, perfeito, professor. Eu acho que fica aí, né, o bom exemplo da cidade de São José dos Campos, que conseguiu buscar junto à Receita Federal essa parceria para colocar em prática, né, colocar para a população esse projeto aí das bicicletas. A gente vai deixar depois, junto com o vídeo, o link aí para quem quiser conhecer, né, o bikes sãojosé-dos-campos.com.br, que eu acho que é uma política pública bem interessante para quem puder aí levar para sua cidade, mesmo se não tiver aí o apoio da Receita Federal, conseguir implementar de alguma forma, como o senhor trouxe.
bancos podem ajudar, empresas, muitas vezes locais, né? Pequenas cidades, às vezes tem aí grandes empresas nessas cidades que poderiam ajudar, né? A gente tem tanta empresa automobilística no interior do estado de São Paulo, de repente, nessas cidades, as empresas já gostariam de ver bicicletas ali com a sua marca circulando para poder ajudar e, enfim, tratar sobre sustentabilidade. Eu acho que seria bem interessante aí. Exatamente. E esse tipo de parceria com a iniciativa privada hoje teria dois tipos de ganhos, né, para a própria iniciativa privada. De um lado, o próprio interesse de uma parte importante da iniciativa privada em prol da sustentabilidade. Hoje essa não é uma agenda tão somente pública, mas público-privada. Tem negócios, você precisa pensar a sustentabilidade desses negócios e do próprio território onde a sua empresa está instalada. E, por outro lado, também uma associação de marca, né, da empresa com uma agenda positiva de política pública que vai trazer um impacto social para dentro do território. Enfim, então buscar essas conexões com esses parceiros é um caminho para a coprodução de políticas públicas. Maravilha, maravilha, Coelho.